Dona Efigênia sempre acordava antes do sol, não por insônia, mas por hábito. Aos 78 anos, o corpo já não precisava de despertador. Sentava-se na beira da cama, ajeitava o aparelho auditivo com cuidado e ficava alguns segundos em silêncio absoluto, esperando o mundo voltar aos poucos. O problema é que, ultimamente, o mundo não voltava. O que vinha primeiro era a dor. Uma pressão profunda dentro do ouvido esquerdo, ardida, pulsante, como se algo estivesse errado por dentro, algo que não tinha nome, mas tinha força suficiente para arrancar lágrimas dos olhos dela. Ela levou a mão ao ouvido, fechou os olhos com força e respirou fundo. Não queria gritar, nunca gostou de chamar atenção, mas a dor vinha em ondas imprevisíveis, sem aviso, e quando vinha, ela perdia o controle da própria voz. Um grito curto escapou. Não era escândalo, era reflexo. O tipo de dor que atravessa o corpo antes que a razão consiga reagir. Do outro lado do corredor, Carla Albuquerque suspirou alto, de propósito. Parou na porta do quarto com os braços cruzados e a expressão cansada de quem já decidiu que aquilo era exagero. Falou algo, mas sem encarar a sogra. Falou olhando o celular, mexendo em mensagens, como se estivesse conversando com ninguém. Dona Efigênia tentou ler seus lábios, mas Carla falava rápido demais, virando o rosto no meio das frases. A idosa franziu a testa. "Como é que é, minha filha?" perguntou, a voz baixa, quase envergonhada. Carla repetiu, mais rápido, mais baixo, e ainda virou de lado de novo. "Eu já falei", respondeu, sem paciência. "O café já está na mesa." Dona Efigênia assentiu, mesmo sem ter certeza absoluta do que tinha ouvido. Levantou devagar, apoiando-se na cômoda. O apartamento era grande, silencioso demais para alguém que já não escutava direito. Cada passo parecia ecoar por dentro da própria cabeça. A dor voltou mais forte, um latejar insistente que fazia o ouvido parecer quente por dentro. Ela levou a mão ao rosto tentando disfarçar, mas o gemido escapou antes que conseguisse se conter. "Meu Deus, de novo!" murmurou. Carla revirou os olhos. Aproximou-se só o suficiente para ser vista, não para ajudar. "A senhora precisa parar com isso", disse, articulando exageradamente os lábios como se estivesse falando com uma criança. "Isso é coisa da idade. Ficar se queixando o tempo todo não vai resolver." Dona Efigênia sentiu o rosto queimar, não pela dor, mas pela forma como aquelas palavras chegavam até ela, cortadas, apressadas, incompletas. Ela sabia que não era burra, sabia que não era confusa. Observava tudo, sempre observou, os gestos, os olhares, as pausas, e observava, sobretudo, a intenção por trás das palavras. Sentou-se à mesa da cozinha com cuidado. O cheiro do café estava forte, mas não era acolhedor. Era só mais um cheiro num ambiente onde o afeto tinha desaparecido aos poucos. Felipe, seu filho, não estava, nunca estava. Ligava, perguntava se estava tudo bem, resolvia médicos, planos, contas, mas presença mesmo não. Dona Efigênia não o culpava. Sabia que ele trabalhava demais. Sabia que não era um filho ruim, apenas ausente. "O Felipe ligou?" perguntou olhando para Carla. A nora respondeu sem levantar os olhos. "Ligou ontem." "E o que ele disse?" Carla suspirou outra vez. "A senhora não ouviu? Eu acabei de falar." Dona Efigênia apertou os lábios. Aquela repetição forçada, aquela sensação constante de estar sempre um passo atrás, não era coincidência. Ela percebia, sempre percebeu. A dor no ouvido voltou com tanta força que ela gritou. Dessa vez, mais alto. A xícara tremeu na mão dela. Um grito curto, involuntário, que fez Carla bater a mão na mesa. "Chega!" disse irritada. "Isso já passou dos limites." Foi nesse momento que Sueli entrou na cozinha. Trazia o pano dobrado no braço e o cabelo preso num coque simples. Estava ali havia pouco tempo, mas já conhecia aquele som. Reconhecia a diferença entre um grito de escândalo e um grito de dor. Aproximou-se devagar. "Dona Efigênia",
A senhora está bem? Perguntou com voz calma, olhando direto nos olhos da idosa. Aquela pergunta simples teve um efeito imediato. Dona Efigênia assentiu devagar, emocionada. Alguém tinha perguntado olhando para ela, não para o celular, não para o nada. Carla observou a cena em silêncio, os olhos atentos demais, avaliando a distância entre as duas. É só dor no ouvido, respondeu a idosa, tentando sorrir. Passa. Sueli não respondeu de imediato. Apenas observou. O jeito como Dona Efigênia levava a mão sempre para o mesmo lado. O jeito como fechava os olhos nos piores momentos. O jeito como a dor parecia aumentar depois que certas pessoas se aproximavam. Guardou aquilo para si. Carla pigarreou. Vamos trabalhar, Sueli. Tem muita coisa para fazer hoje. Sim, Dona Carla, respondeu, mas antes de sair, voltou-se para a idosa. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Dona Efigênia assentiu novamente. A dor ainda estava ali, mas pela primeira vez em dias, ela sentiu algo diferente se misturar àquele sofrimento. Alguém tinha visto, e quando alguém vê, o silêncio começa a rachar. A rotina daquele apartamento começou a girar em torno da dor de Dona Efigênia. Não porque alguém tivesse decidido cuidar melhor dela, mas porque tudo parecia se organizar para que ninguém tivesse paciência suficiente para ouvi-la. As crises no ouvido vinham em horários diferentes, às vezes no meio da tarde, às vezes de madrugada. Quando aconteciam, ela fechava os olhos, pressionava a lateral do rosto e tentava respirar devagar, como aprendera a fazer quando era mais jovem, em tempos em que ainda acreditava que tudo tinha explicação simples. Carla observava tudo à distância, sempre à distância, nunca perto o bastante para ajudar, nunca longe o suficiente para parecer ausente. Estava sempre ali, passando pelo corredor, surgindo de repente na porta da cozinha, aparecendo no reflexo dos vidros, como alguém que precisava controlar o espaço. Quando Dona Efigênia reclamava, Carla respondia com frases prontas, articuladas demais, vazias demais. Dizia que aquilo era nervoso, que era idade, que médico nenhum encontrava nada sério. E sempre completava com um suspiro cansado, como se estivesse sacrificando demais a própria vida por aquela situação. Felipe continuava ligando todos os dias. Perguntava se estava tudo bem, falava rápido, dizia que estava em reunião, prometia passar no fim de semana. Dona Efigênia respondia que sim, que estava tudo sob controle. Não queria preocupar o filho, não queria ser mais um peso. A surdez já lhe roubava tanto que ela se recusava a deixar que lhe roubasse também o amor do filho. Carla, sempre por perto, escutava essas ligações com atenção exagerada, corrigia informações, completava frases, às vezes até encerrava a chamada antes que a sogra pudesse dizer mais alguma coisa. Sueli percebia porque tinha tempo. Percebia porque não estava apressada demais para ouvir com os olhos. Via quando Carla falava sem encarar Dona Efigênia. Via quando mudava de assunto no meio de uma explicação. Via quando falava rápido de propósito. E via, principalmente, como a idosa ficava confusa, não por não entender, mas por perceber que estavam fazendo questão de não serem entendidos. Naquela tarde, enquanto limpava a sala, Sueli encontrou Dona Efigênia sentada no sofá, sem o aparelho auditivo. O objeto repousava sobre a mesa, desligado. A idosa massageava o ouvido com cuidado, o rosto contraído. "A senhora não vai usar hoje?" perguntou Sueli, aproximando-se devagar. Dona Efigênia balançou a cabeça. Dói demais quando eu coloco", respondeu. "Parece que tudo fica pior." Sueli engoliu seco. Aquilo não fazia sentido. O aparelho ajudava justamente quando havia dificuldade. Não deveria causar dor daquele jeito. A faxineira sentou-se num banquinho baixo, de frente para a idosa, para que ela pudesse ler seus lábios. "Isso começou quando?" perguntou, falando devagar. Dona Efigênia pensou por alguns segundos. "Depois que a Carla começou a cuidar do meu ouvido", respondeu.
Ela disse que estava sujo, que precisava limpar direito. Sueli sentiu um frio discreto subir pela coluna. Guardou aquela informação como quem guarda algo frágil. Não comentou, não acusou, apenas assentiu. A porta do quarto se abriu naquele momento. Carla surgiu com o celular na mão. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, num tom que parecia casual demais. "Nada", respondeu Sueli, levantando-se imediatamente. "Só conversando um pouco." Carla analisou as duas com o olhar. Um segundo a mais do que o necessário. "Dona Efigênia precisa descansar", disse. "Ficar falando demais só confunde ela." A idosa abaixou os olhos. Sueli sentiu vontade de dizer algo, mas se conteve. Ainda não era hora. Carla voltou para o quarto, mas deixou a porta entreaberta. Observava pelo reflexo do espelho. Naquela noite, Dona Efigênia acordou com um grito abafado. Levou a mão ao ouvido, sentindo uma dor ardente, quase insuportável. Carla apareceu segundos depois, impaciente, segurando um frasco pequeno. "Fique quieta", disse, aproximando-se demais. "Eu vou resolver isso agora." Dona Efigênia tentou afastar a mão da nora, mas estava fraca. Sentiu algo ser pressionado dentro do ouvido, sentiu arder, sentiu vontade de chorar. Quando tudo terminou, Carla se afastou como se tivesse feito um favor. "Pronto, agora não reclame mais." No dia seguinte, Sueli encontrou Dona Efigênia mais quieta que o normal. O ouvido estava avermelhado. Havia um cheiro estranho no ar, quase imperceptível, mas diferente. A faxineira sentiu o estômago se revirar. Aquilo não era cuidado, aquilo era controle. E controle, ela sabia, sempre vem disfarçado de ajuda. Sueli voltou ao trabalho com as mãos trêmulas. Precisava daquele emprego, precisava do dinheiro, mas precisava, acima de tudo, entender o que estava acontecendo. E naquele momento, uma certeza silenciosa começou a se formar dentro dela. Dona Efigênia não estava ficando pior sozinha. Alguém estava fazendo isso com ela, e esse alguém não queria testemunhas. Com o passar dos dias, Dona Efigênia passou a medir o tempo pela dor. Não precisava mais de relógio. Sabia que algo estava errado quando o ouvido começava a pulsar devagar, como um aviso. Depois vinha o ardor, a sensação de pressão por dentro, como se o espaço estivesse diminuindo. Por fim, a fisgada aguda que a fazia perder o controle da própria voz. O grito saía antes do pensamento. E toda vez que isso acontecia, Carla surgia quase imediatamente, como se estivesse esperando. "De novo?", perguntava, com o mesmo tom de impaciência disfarçada. "Isso não pode ser normal." Dona Efigênia tentava explicar, mas as palavras se perdiam no caminho. Carla falava por cima, interrompia, mudava de assunto, sempre rápido demais, sempre do lado errado do rosto, onde a leitura dos lábios ficava difícil. A idosa sentia-se diminuída, não pela surdez, mas pela maneira como ela era usada contra si. Aquilo não era descuido, era escolha. Felipe continuava ausente fisicamente, mas presente por mensagens. Mandava áudios longos, cheios de carinho, que Dona Efigênia não conseguia ouvir sozinha. Carla se oferecia para traduzir, escolhia o que repetir, resumia demais, cortava trechos, às vezes nem mostrava. Sueli percebia, via quando a nora guardava o celular sem explicar tudo. Via quando Dona Efigênia assentia sem convicção. "Ele disse que vem quando?", perguntava a idosa. "Disse que está complicado", respondia Carla. Nada diferente. Sueli sentia um aperto no peito. Sabia que não era verdade. Sabia porque tinha visto a mensagem inteira quando Carla deixou o telefone sobre a mesa, distraída por um segundo. Felipe dizia que estava preocupado, que queria levá-la ao médico, que sentia falta da mãe. Mas nada disso chegava completo até Dona Efigênia. Naquela manhã, enquanto limpava o quarto, Sueli encontrou um pequeno pano escondido dentro da gaveta da cômoda. Estava úmido, com um cheiro estranho, forte demais para ser apenas produto de limpeza. Não era sabão, nem álcool comum. Era algo que ardia no nariz. Ela sentiu um arrepio.
Guardou o pano exatamente onde estava, mas aquele detalhe se somou aos outros, formando um desenho que já não parecia coincidência. Dona Efigênia entrou no quarto logo depois, segurando o ouvido. "Parece que tem algo inchado aqui dentro", disse apontando. "Quando mastigo, dói mais." Sueli pediu que ela se sentasse. Falou devagar, com paciência, olhando nos olhos, articulando bem os lábios. Perguntou desde quando aquilo tinha piorado. A resposta veio sem hesitação. "Sempre depois que a Carla mexe", respondeu a idosa com tristeza. "Ela diz que é para o meu bem." Sueli sentiu a certeza se firmar. Não era paranoia, não era exagero. Alguém estava causando aquela dor de propósito. E a vigilância da Carla só confirmava isso. A nora não deixava ninguém sozinho com Dona Efigênia por muito tempo. Sempre surgia com uma desculpa. Um copo d'água, um remédio, um comentário desnecessário. Naquela tarde, Carla anunciou que sairia para resolver algumas coisas. Disse em voz alta, como quem avisa mais para marcar território do que por consideração. "Não quero bagunça", completou, olhando diretamente para Sueli. "E nada de mexer onde não deve." A porta se fechou. O silêncio ficou diferente, menos pesado. Dona Efigênia respirou fundo, como se o ar finalmente circulasse. "Ela fica de olho o tempo todo", disse, num sussurro. "Eu sei." Sueli assentiu. Aquele era o momento que ela temia e esperava ao mesmo tempo. O momento em que precisaria decidir até onde estava disposta a ir. Pensou nos filhos, pensou no aluguel, pensou no quanto precisava daquele trabalho, mas pensou também no rosto de Dona Efigênia, contraído de dor, noite após noite. "Dona Efigênia", disse com a voz firme, mas respeitosa, "a senhora confia em mim?" A idosa levantou o olhar, surpresa. Demorou um pouco para responder. "Confio", disse por fim, "porque você me escuta." Aquela frase caiu como um peso e um chamado. Sueli respirou fundo. Ainda não fez nada, ainda não tocou, mas ali, naquele instante, a decisão começou a nascer. Ela sabia que o que estivesse dentro daquele ouvido não era normal. Sabia que precisava agir. E sabia que quando agisse, não haveria volta. Carla voltou mais cedo do que o esperado naquela noite. Encontrou as duas sentadas na sala, em silêncio. Olhou para os rostos, avaliou o clima. Algo estava diferente. Algo tinha escapado do controle. E pela primeira vez, Sueli sustentou o olhar da nora sem baixar os olhos. Não disse nada. Mas, por dentro, já tinha decidido. Aquela senhora não ia continuar sofrendo sozinha. Naquela noite, Sueli quase não dormiu. Virava de um lado para o outro, o pensamento correndo mais rápido do que o cansaço. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Dona Efigênia contorcido de dor, a mão pressionando o ouvido, o grito contido que escapava sem pedir permissão. Pensava nos filhos dormindo no quarto ao lado, pequenos demais para entender por que a mãe precisava daquele emprego, mas grandes o suficiente para sentir quando algo estava errado. Sabia que qualquer passo em falso podia custar tudo o que tinha conquistado com tanto esforço. No dia seguinte, chegou mais cedo. O apartamento ainda estava silencioso e Carla não havia saído do quarto. Sueli aproveitou para preparar o café e organizar a cozinha com movimentos lentos, como se o tempo tivesse diminuído. Dona Efigênia apareceu pouco depois, mais abatida do que nos outros dias. Sentou-se à mesa com dificuldade, o olhar perdido, o aparelho auditivo desligado ao lado do prato. "Não consegui dormir", disse, falando baixo. "Parece que tem fogo aqui dentro." Sueli sentou-se à frente dela, inclinando o corpo para que pudesse ler seus lábios com clareza. Aquela posição simples fazia toda a diferença. Dona Efigênia relaxava quando alguém falava olhando para ela com paciência. Sueli sentiu um nó na garganta ao perceber como algo tão básico tinha se tornado raro naquela casa. "A senhora já contou isso para o Felipe?" perguntou. Dona Efigênia balançou a cabeça. "Não quero preocupar meu filho. Ele já tem tanta coisa." Sueli fechou os olhos por um instante.
Aquele cuidado excessivo com o outro era o que mantinha a idosa presa àquela situação. Carla apareceu na porta da cozinha segundos depois, como se tivesse ouvido o nome do marido sendo pronunciado. "O que estão cochichando aí?" perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Nada", respondeu Sueli, levantando-se de imediato. "Só conversando." Carla se aproximou de Dona Efigênia e, sem pedir permissão, pegou o aparelho auditivo da mesa. "A senhora precisa usar isso", disse. "Ficar sem só piora tudo." Dona Efigênia tentou explicar que doía, mas Carla já estava atrás dela, pressionando algo próximo ao ouvido. A idosa se encolheu, soltando um gemido involuntário. Sueli sentiu o estômago se revirar. "Por favor", pediu a faxineira, antes que pudesse se conter. "Talvez seja melhor esperar um pouco." Carla virou-se devagar. O sorriso desapareceu. "Eu sei o que estou fazendo", disse com a voz baixa e firme. "Não se meta." O clima pesou. Sueli sentiu o coração disparar. Aquele era o limite. Não era mais desconfiança, era certeza. E certeza exige atitude. Carla saiu logo depois, batendo a porta do quarto. Disse que teria compromissos e não voltaria tão cedo. O silêncio que ficou não era confortável, era carregado de expectativa. Sueli caminhou até a sala e fechou a porta com cuidado. Sentou-se ao lado de Dona Efigênia. "Dona Efigênia", disse com voz trêmula, "se eu olhar seu ouvido, a senhora confia em mim?" A idosa levantou o olhar lentamente. Havia medo ali, mas também esperança. "Confio", respondeu, "porque ninguém mais quer ver." Sueli respirou fundo, pegou o celular do bolso e, antes de fazer qualquer coisa, apertou o botão de gravação, deixando o aparelho virado para baixo sobre a mesa. Não para se proteger apenas, mas para proteger a verdade. Se algo desse errado, precisava haver prova de que não estava inventando nada. Trouxe uma toalha limpa, sentou-se em frente à idosa e ligou a lanterna do celular. Aproximou-se com cuidado, pedindo que Dona Efigênia ficasse imóvel. Assim que a luz iluminou o interior do ouvido, Sueli sentiu o sangue gelar. Não tocou, apenas olhou. O que viu ali não pertencia a um ouvido saudável. Havia algo escuro, compacto, inchando a passagem. Algo que explicava a dor, o cheiro, a inflamação. Meu Deus!" sussurrou, sem conseguir terminar a frase. Dona Efigênia sentiu as mãos da faxineira tremerem. "O que é?" perguntou aflita. "Tem algo aí", respondeu Sueli com a voz firme apesar do medo. "E não é normal." Ela não retirou naquele momento. Precisava pensar, precisava agir com cuidado, precisava proteger aquela senhora e a si mesma. Guardou o celular no bolso, ainda gravando, e ajudou Dona Efigênia a se deitar. Prometeu que voltaria. Prometeu que não a deixaria sozinha. Quando Carla voltou naquela noite, encontrou Dona Efigênia mais quieta do que o normal. Sueli, por outro lado, parecia diferente, mais alerta, mais firme. Carla percebeu, sentiu. Algo tinha mudado. E pela primeira vez, entendeu que estava perdendo o controle. Mas ainda não sabia como. Carla saiu naquela manhã com pressa. O salto batendo no chão ecoou pelo corredor como um aviso silencioso. Disse que tinha compromissos, que voltaria tarde, e lançou para Sueli um olhar rápido, desconfiado, como se tentasse memorizar cada detalhe antes de ir. Assim que a porta se fechou, o apartamento pareceu respirar diferente. Dona Efigênia percebeu antes mesmo de Sueli dizer qualquer coisa. O corpo dela relaxou um pouco, mas a dor no ouvido continuava ali, pulsando, insistente. "Ela não vai voltar tão cedo", disse Sueli, falando devagar. "Agora é a hora." Dona Efigênia sentiu o coração acelerar. Não respondeu de imediato. Tocou o ouvido com cuidado, como se aquele simples gesto já doesse. "Eu tenho medo", confessou. "Mas tenho mais medo de continuar assim." Sueli assentiu. Pegou uma cadeira firme, posicionou perto da janela para aproveitar a luz natural e colocou uma toalha limpa sobre a mesa. Lavou as mãos com calma, como quem sabe que cada gesto precisava ser feito com cuidado. Antes de qualquer coisa, pegou o celular,
ativou novamente a gravação de áudio e o deixou ali, visível, não escondido. Se alguém entrasse, ela não fingiria nada. "A senhora confia em mim até o fim?" perguntou. "Confio", respondeu Dona Efigênia. "Se você não estivesse aqui, eu já teria enlouquecido." Sueli respirou fundo. Ligou a lanterna e aproximou-se lentamente. O interior do ouvido estava vermelho, inchado, inflamado. O cheiro era mais forte agora. Com muito cuidado, usando uma pinça fina que havia trazido de casa para emergências simples, ela afastou levemente a entrada. Foi então que viu algo pequeno, escuro, pressionado contra a parede do canal auditivo. Não era cera, não era secreção comum, era sólido. "Tem alguma coisa aí", disse, tentando manter a voz firme. "E não deveria estar." Dona Efigênia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. "Eu sabia", murmurou. "Eu sentia." Sueli pediu que ela respirasse fundo. Fez tudo devagar, muito devagar. Quando a pinça tocou o objeto, Dona Efigênia gemeu baixo. Um movimento leve, preciso, e então algo saiu. Um pequeno pedaço rígido, irregular, sujo, impregnado de secreção. Não era apenas um corpo estranho qualquer. Parecia algo colocado ali de propósito, algo que não entraria sozinho. Sueli colocou o objeto sobre a toalha branca. O contraste deixou tudo mais claro. As duas ficaram olhando em silêncio. "Isso estava dentro de mim", disse Dona Efigênia, a voz falhando. "Estava", respondeu Sueli. "E não foi acidente. Ela não tirou mais nada naquele momento. Não queria causar mais dor. Pegou uma gaze limpa, limpou suavemente o local e ajudou a idosa a se recostar. O alívio começou quase imediato, ainda que misturado ao choque. A dor diminuiu, disse Dona Efigênia, surpresa. Sueli sentiu um aperto no peito. Aquilo confirmava tudo. Guardou o objeto num pequeno saco plástico, fechou com cuidado e fotografou com o celular. Não pensava só em si. Pensava no que viria depois. Sabia que palavras talvez não fossem suficientes. Ela sentou-se ao lado da idosa, segurou sua mão e, por um instante, ficou em silêncio. Pensava em Felipe. Pensava em como seria difícil para ele aceitar aquilo. Pensava em quantas vezes situações assim são ignoradas porque ninguém quer acreditar que o mal mora tão perto. E é aqui que eu quero falar com você, que está ouvindo agora. Se você estivesse no lugar do Felipe, chegando em casa e descobrindo que alguém estava machucando sua mãe, ou alguém essencial na sua vida, em silêncio, dentro da própria casa, em quem você acreditaria primeiro? O que você faria? Você confrontaria? Você duvidaria? Ou fingiria que não viu para evitar conflito? Me conta isso nos comentários, porque eu realmente quero saber. E aproveita para me dizer também de onde você está me ouvindo agora. Eu adoro descobrir até onde minhas histórias chegam. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Sueli respirou fundo e voltou ao presente. Sabia que aquele era apenas o começo. O objeto no saco plástico não era só prova de crueldade. Era o início de uma verdade que não poderia mais ser empurrada para debaixo do tapete. A senhora não está sozinha, disse, olhando nos olhos de Dona Efigênia. Agora a gente vai até o fim. Do lado de fora, sem que elas soubessem, Carla estacionava o carro alguns quarteirões depois. Sentia uma inquietação estranha no peito, como se algo tivesse escapado de suas mãos. Olhou o celular, releu uma mensagem antiga de Felipe e apertou os lábios. Não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela manhã tinha mudado tudo. Carla voltou no fim da tarde com o mesmo controle de sempre. Entrou no apartamento falando ao telefone, rindo baixo como se nada tivesse acontecido. O som da porta se fechando fez Dona Efigênia estremecer no sofá. Sueli percebeu e tocou de leve no braço da idosa, num gesto silencioso de apoio. Nada estava resolvido ainda, mas algo tinha mudado. Carla não sabia exatamente o que, mas sentia. O ar estava diferente. "Está tudo bem por aqui?"
perguntou Carla, desligando a ligação e observando as duas com atenção excessiva. Está sim, respondeu Sueli, mantendo a voz neutra. Dona Efigênia descansou a tarde toda. Carla se aproximou da sogra e inclinou o corpo para examinar o rosto dela. Notou algo estranho. O semblante parecia menos contraído, menos dor. E o ouvido? Perguntou, tentando soar casual. Está melhor, respondeu Dona Efigênia, encarando-a diretamente. Bem melhor. Por um segundo, o sorriso de Carla vacilou. Foi rápido, quase imperceptível, mas Sueli viu. A nora se recompôs e deu um meio sorriso. Que ótimo, disse. Deve ter sido psicológico, então. Carla caminhou até o quarto, deixou a bolsa sobre a cama e voltou para a sala. Seus olhos varreram o ambiente. Pararam por um instante na toalha dobrada sobre a mesa, depois no olhar atento de Sueli. Você mexeu em alguma coisa? Perguntou. Não, respondeu a faxineira com calma. Só cuidei da casa. Carla assentiu lentamente, mas algo nela estava em alerta. Aproximou-se de Dona Efigênia outra vez. Eu vou dar uma olhada no seu ouvido depois do banho, disse, para garantir que está tudo certo. Dona Efigênia sentiu o corpo travar. Antes que pudesse responder, Sueli interveio. Acho melhor não, disse, firme. O ouvido está sensível. O ideal é não mexer. O silêncio caiu pesado. Carla virou-se devagar. Desde quando você dá ordens aqui? Perguntou num tom baixo, perigoso. Desde que percebi que a senhora estava sentindo dor, respondeu Sueli, sustentando o olhar. E desde que entendi que aquilo não era normal. Carla deu um passo à frente. O rosto agora não escondia mais a irritação. Você está se excedendo, disse. Está esquecendo seu lugar. Sueli sentiu o coração disparar, mas não recuou. Meu lugar é não fechar os olhos quando alguém sofre, respondeu. Carla riu seco. Cuidado, disse. Pessoas como você se metem onde não devem e acabam perdendo tudo. Naquele instante, o celular de Sueli vibrou discretamente no bolso. Uma mensagem. Era Felipe. Chego amanhã cedo. Quero conversar. Estou preocupado com a minha mãe. Sueli leu rápido e sentiu um misto de alívio e medo. Não respondeu. Guardou o celular. Carla percebeu o movimento. Algum problema? Perguntou. Nenhum, respondeu Sueli. Só trabalho. Mas por dentro ela sabia. O tempo estava acabando. Precisava agir com inteligência. Não podia confrontar Carla ali, sozinha. Não podia expor Dona Efigênia a mais risco. Precisava ganhar tempo. Vou preparar o jantar, disse, quebrando o clima. Carla assentiu, ainda desconfiada, e foi para o quarto. Fechou a porta com força. Sueli ajudou Dona Efigênia a se levantar. Ela está desconfiada, sussurrou a idosa. Vai tentar de novo. Não vai, respondeu Sueli. Eu não vou deixar. Naquela noite, Sueli dormiu pouco. Manteve o celular carregado, o objeto guardado com segurança dentro da bolsa, junto com as fotos e o áudio gravado. Qualquer coisa estranha, ela estava pronta para sair com Dona Efigênia se fosse preciso. Carla, do outro lado da parede, também não dormiu. Andava de um lado para o outro, tentando entender por que a dor tinha cessado. Pensava no controle que estava escapando, pensava em Felipe chegando, pensava no risco. Pela primeira vez, sentiu medo. Na manhã seguinte, antes de Felipe chegar, Carla tentou agir. Aproximou-se de Dona Efigênia com um frasco nas mãos. Vou limpar seu ouvido rapidinho, disse. É para o seu bem. Não, respondeu a idosa, com firmeza inédita. Você não toca mais em mim. Carla congelou. Sueli apareceu imediatamente ao lado da idosa. Isso acabou, disse. Hoje. O interfone tocou naquele exato momento. A voz do porteiro ecoou pela sala. Senhor Felipe Albuquerque está subindo. Carla sentiu o chão fugir sob seus pés. Sueli respirou fundo. Dona Efigênia fechou os olhos por um instante. O momento tinha chegado. Nada mais ficaria escondido. O elevador demorou poucos segundos para chegar, mas para Carla pareceu uma eternidade. Ela permaneceu parada no meio da sala, tentando manter o controle da própria respiração.
Ajustou o cabelo, alisou a roupa, ensaiou mentalmente a versão que repetira tantas vezes. Quando a porta se abriu e Felipe entrou, ainda com o celular na mão e o paletó no braço, ela já estava pronta para o papel de esposa preocupada. Amor, disse, aproximando-se rapidamente. Que bom que você chegou. Sua mãe não anda bem. Felipe parou no meio da sala. Olhou primeiro para a esposa, depois para a mãe sentada no sofá e por fim para Sueli, em pé ao lado dela. Algo naquele quadro o deixou em alerta. O que está acontecendo? Perguntou direto. Carla começou a falar, mas Dona Efigênia levantou a mão pedindo silêncio. O gesto foi simples, mas firme. Felipe estranhou. A mãe quase nunca interrompia ninguém. Filho, disse ela, olhando para ele com esforço. Eu preciso falar primeiro. Carla tentou se aproximar. Ela está confusa, disse. Não é bom. Não, interrompeu Felipe sem elevar a voz. Deixa ela falar. Carla travou por um segundo. Dona Efigênia respirou fundo. Eu estou com dor há meses, disse. Dor de verdade. Não é coisa da idade. Não é psicológico. E começou depois que a Carla passou a mexer no meu ouvido. Felipe franziu a testa. Como assim? Antes que Carla pudesse responder, Sueli deu um passo à frente. Seu Felipe, disse com respeito. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas eu preciso mostrar uma coisa. Ela abriu a bolsa com calma e retirou o pequeno saco plástico. Colocou sobre a mesa com cuidado. Felipe se aproximou. Dentro havia o objeto retirado do ouvido de Dona Efigênia, ainda manchado. Isso estava dentro do ouvido da sua mãe, disse Sueli. Eu tirei ontem. O silêncio caiu pesado. Felipe olhou para o objeto, depois para a mãe. Mãe, isso é verdade? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Dona Efigênia. Eu senti cada dia, respondeu. Cada vez que ela encostava em mim, doía mais. Carla riu nervosa. Isso é um absurdo, disse. Você vai acreditar numa funcionária? Felipe levantou a mão. Espera. Ele se virou para Sueli. Você tem como provar que isso não foi um acidente? Sueli assentiu. Tirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa. Eu gravei tudo, disse. Não por maldade, por medo de não acreditarem. Ela apertou o play. A voz de Carla ecoou clara pela sala, dizendo que precisava limpar direito, que Dona Efigênia exagerava, que ninguém precisava saber de tudo. Felipe empalideceu. Olhou para a esposa. Carla, o que é isso? Ela deu um passo para trás. Isso foi tirado de contexto. Então explica, disse ele agora com a voz mais firme. Explica por que minha mãe só piorava quando você mexia nela. Carla respirou fundo. Pela primeira vez, o controle falhou. Porque ela atrapalhava, disse, sem perceber. Sempre atrapalhou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Atrapalhava o quê? Perguntou Felipe. Carla fechou os punhos. Tudo, disse. Sua vida, nosso casamento. Ela precisava de atenção demais. Não entendia nada. Eu cansei. Felipe sentiu algo quebrar dentro dele. Então você decidiu machucá-la? Perguntou incrédulo. Eu só queria que ela não escutasse mais, respondeu Carla fria. Assim seria mais fácil. Dona Efigênia fechou os olhos, devastada. Sueliu, não foi só a dor física, mas a confirmação da crueldade. Você percebe o que está dizendo? Perguntou Felipe com a voz embargada. Essa é a minha mãe, e eu sou sua esposa, respondeu Carla. Ou você escolhe ela, ou escolhe a nossa vida. Felipe respirou fundo, caminhou até a mãe e segurou sua mão. Eu escolho não fechar os olhos, disse, e escolho proteger quem sempre esteve comigo. Carla arregalou os olhos. Você está me acusando? Estou, respondeu ele. E não vou esconder isso. Ele pegou o celular e discou um número. O que você está fazendo? Perguntou Carla, agora nervosa. Chamando ajuda, respondeu, porque isso não é mais só uma conversa de família. Sueli sentiu o corpo relaxar pela primeira vez. Dona Efigênia apertou a mão do filho com força. Me perdoa, disse ela, por ter aguentado calada. Felipe se ajoelhou diante dela. Me perdoa você, respondeu,
por não ter enxergado antes. Carla observava a cena como alguém que perde um jogo que acreditava já estar ganho. O som distante de uma sirene ecoou pela janela. Ela soube naquele instante que tudo tinha mudado. A chegada da polícia não foi barulhenta, mas o peso daquele momento se espalhou pelo apartamento como um silêncio espesso. 2 agentes entraram com postura firme, atentos a cada detalhe. Carla tentou manter a compostura, mas as mãos trêmulas denunciavam o que o rosto ainda insistia em esconder. Felipe explicou tudo com calma, apontando para a mãe, para Sueli, para o objeto sobre a mesa. As palavras saíam difíceis, carregadas de culpa e choque, mas não havia mais como voltar atrás. Dona Efigênia foi examinada ali mesmo. Um dos agentes pediu autorização para observar o ouvido com cuidado. Ao ver o estado da inflamação, franziu o senho. Aquilo não era recente, era resultado de algo contínuo, repetido, intencional. Carla tentou interromper, dizendo que tudo não passava de exagero, mas foi silenciada com um gesto firme. Pela primeira vez, não tinha controle da situação. "A senhora vai precisar nos acompanhar", disse o policial, dirigindo-se a Carla. "Isso é um absurdo", respondeu ela com a voz falhando. "Vocês não sabem com quem estão falando." Felipe sentiu um nó no estômago. Aquela frase ecoou como um retrato perfeito da mulher que ele não conhecia. A mulher que vivera ao seu lado usando máscaras. Ele não interveio, não tentou proteger, apenas observou enquanto ela era conduzida para fora, ainda tentando argumentar, ainda tentando manipular. Quando a porta se fechou, Dona Efigênia chorou. Não de medo, mas de alívio. Um choro contido, antigo, que parecia carregar anos de silêncio. Felipe sentou-se ao lado dela, abraçou-a com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la de novo, mesmo sem querer. "Eu falhei com você", disse com a voz embargada. "Você estava longe, meu filho", respondeu ela. "Isso não te faz mal, só te fez cego por um tempo." Sueli observava a cena em silêncio. Sentia um misto de exaustão e paz. Sabia que sua vida poderia mudar dali em diante. Talvez perdesse o emprego, talvez enfrentasse problemas, mas sabia também que tinha feito certo, e isso ninguém poderia tirar. Nos dias seguintes, Dona Efigênia passou por atendimento médico adequado. O que foi encontrado no ouvido confirmava tudo. Resíduos sólidos, material estranho, inflamação crônica causada por inserções repetidas. O médico foi claro, aquilo não entraria ali sozinho. Era intervenção humana, proposital. Felipe acompanhou cada consulta, cancelou reuniões, adiou viagens. Pela primeira vez em anos, parou, não por obrigação, mas por escolha. Percebeu o quanto tinha delegado o cuidado da mãe sem perceber o risco. Percebeu que confiança não pode ser terceirizada. Sueli continuou indo todos os dias. Agora não apenas como funcionária, mas como alguém que fazia parte daquela nova estrutura. Conversava com Dona Efigênia, olhando nos olhos, respeitando seu tempo, suas pausas, suas limitações. A idosa sorria mais. A dor diminuía, o corpo começava a responder quando finalmente era tratado com dignidade. Carla, do outro lado, enfrentava as consequências. Prestou depoimento, tentou negar, tentou inverter, mas as provas falavam por si. O objeto, o áudio, os exames médicos, tudo apontava para o mesmo lugar. Pela primeira vez, não havia argumento elegante o suficiente para escapar da verdade. Felipe recebeu ligações de familiares, de conhecidos, de advogados. Ouviu conselhos contraditórios. Alguns sugeriam silêncio, outros pediam cautela. Ele ouviu todos, mas tomou sua decisão. Não esconderia nada. Não protegeria o erro. Não repetiria o padrão que quase destruiu sua mãe. "Eu não quero uma vida construída em cima de silêncio", disse a Sueli certa noite. Ela assentiu, sabia exatamente do que ele falava. Dona Efigênia, sentada perto da janela, ouviu aquela frase e fechou os olhos. Sentiu o vento leve tocar o rosto.
Pela primeira vez em muito tempo, respirou sem dor, não apenas no ouvido, mas no peito. O medo estava cedendo espaço para algo novo, segurança. Mas algo ainda precisava ser dito, algo que não cabia em laudos nem depoimentos. Algo que só a vida ensina quando se olha para trás e entende o que quase se perdeu. E esse algo não seria dito ali, naquele momento. Seria guardado para o instante certo, o instante de transformar dor em aprendizado, o instante final. O tempo começou a se reorganizar dentro daquela casa. Não foi de uma vez, nem de forma milagrosa. Foi aos poucos, como tudo que é verdadeiro. Dona Efigênia voltou a sentar-se perto da janela todas as manhãs, sentindo o movimento da rua sem pressa. O ouvido ainda estava sensível, mas a dor constante havia cessado. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia descansar sem medo de acordar no meio da noite com aquela sensação ardente que a fazia chorar sozinha. Felipe mudou sem precisar anunciar. Passou a chegar mais cedo, a desligar o celular durante o jantar, a sentar-se ao lado da mãe apenas para estar ali. Não fazia perguntas o tempo todo, não tentava compensar o passado com exageros, apenas escutava. Aprendeu tarde, mas aprendeu, que presença não se compra e não se delega, é escolha diária. Sueli continuou indo todos os dias, mas agora não era apenas a faxineira que limpava a casa. Era alguém em quem se confiava, alguém que tinha visto o que ninguém quis ver e teve coragem de agir quando seria mais fácil fingir que não percebeu. Ela sabia que poderia ter perdido tudo, o emprego, a estabilidade, a segurança. Mas também sabia que se tivesse se calado, teria perdido algo maior, a própria consciência. Dona Efigênia observava tudo em silêncio, como sempre fizera. Mesmo com a surdez, ela nunca deixou de perceber o mundo. Pelo contrário, sempre enxergou mais do que diziam. O que quase a destruiu não foi a deficiência, foi a crueldade escondida atrás de gestos que fingiam cuidado. O perigo nunca foi não escutar. O perigo foi confiar demais em quem falava alto e ouvia pouco. Carla agora seguia outro caminho. Um caminho de consequências. Não cabe aqui detalhar cada passo, porque a justiça se encarregou disso. O que importa é entender que o mal raramente se apresenta de forma explícita. Ele costuma vir disfarçado de zelo, de controle, de para o seu bem. Começa pequeno, quase invisível, até que alguém decide olhar com atenção e dizer, chega. E talvez seja exatamente isso que essa história deixa para quem está ouvindo agora. Porque situações assim não são tão distantes quanto parecem. Na maioria das vezes, a dor não vem gritando, ela vem silenciosa, vem disfarçada de rotina, de cansaço, de frases prontas que fazem a gente acreditar que não é nada sério. Dona Efigênia não precisava que alguém falasse por ela. Ela precisava que alguém percebesse, que alguém enxergasse além das palavras, que alguém estivesse presente antes que o sofrimento se tornasse irreversível. E isso faz pensar. Quantas vezes alguém perto de você já tentou mostrar que estava sofrendo, não com palavras, mas com silêncio, com mudanças pequenas, com um comportamento diferente que quase passou despercebido. Quantas vezes a pressa, o medo de conflito ou a confiança excessiva fizeram você acreditar que estava tudo bem? Essa história termina aqui, mas o que ela ensina não deveria ficar só no vídeo. Ele continua quando você decide observar mais, escutar melhor e estar verdadeiramente presente na vida de quem você ama. Porque amar não é só proteger quando tudo explode, é perceber antes. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias que não são só entretenimento, mas também alertas, reflexões e escolhas. Eu te espero na próxima história. Porque enquanto houver gente sofrendo em silêncio, essas histórias ainda precisam ser contadas.